Glórias a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Josué. Quero ser rápido. Livro de Josué, capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 e o versículo de número 8. Esses dois versículos para a nossa meditação, e que Deus nos abençoe com a sua palavra. Diz assim a palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Versículo 2: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Versículo 8: Não deixe de falar as palavras deste livro e da lei, e de meditar nele dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Esse texto ele é muito conhecido, você já ouviu diversas mensagens, grandes pregadores já passaram por aqui, pregaram sobre isso. Você já deve saber algum conteúdo desse texto. Um desafio dado ao servo chamado Josué, que aprendeu ali com Moisés no caminho da terra prometida. Mas num certo determinado momento, Deus fala para Josué e diz: olha, meu servo Moisés morreu, mas a caminhada para Canaã vai continuar. Esse povo ainda vai entrar em Canaã, e você é quem vai ajudá-lo a chegar lá. Com certeza para Josué foi todos nós que sabemos o preço que é servir. Não é ser visto, é servir. Não é o preço que é de estar no cartaz, é o preço de servir que eu estou falando. Não é o preço de estar nesse púlpito, nesse microfone, com esse som maravilhoso, com essa transmissão maravilhosa. Não é disso, eu estou falando de servir. O desafio de servir. Quem sabe o preço que é, dá esse estralo na mente e diz: Assim aconteceu com Josué. Mas Deus lhe orienta a fazer uma coisa que é infalível para o seu sucesso, que é a certeza dar certo. Ele diz: não pare de falar das palavras desse livro. Não pare de dizer o que está escrito nesse livro. Nesse livro. Para que você cumpra fielmente tudo o quanto nele está escrito, e você fará com que seus caminhos prosperem. No século 21, na igreja do século 21, na época que estamos vivendo, prosperar é a palavra mais bonita que você quer ouvir. Crescer é o desejo de todos que dobram o joelho e dizem: Senhor, me ajuda. Prosperar, crescer, ver sair do caminho, andar mais à frente, subir mais um degrau, crescer no ministério, crescer no trabalho, crescer na empresa, crescer, multiplicar, granjear. Esse é o desejo de todo mundo. E Deus está oferecendo isso a Josué. Você vai seguir fielmente tudo o que desse versículo, e os seus caminhos vai prosperar. Mas qual foi a orientação de Deus? Não pare de falar desse livro. Entenda,
O povo de Israel está no Egito escravizado, servindo a Faraó. Deus levanta um homem que cresceu dentro do Egito, chamado Moisés, para ser o libertador do povo. Só que entenda que o libertador não vai com o povo. Ele é chamado para ser o libertador. Ele começa a história como libertador. Ele tira o povo como libertador. Ele anda no deserto como libertador, mas não entra na terra como libertador. Josué é o sucessor do libertador. Olha a responsabilidade. Josué vai dar continuidade à trajetória do libertador. Só que Deus diz: o segredo do libertador, Josué, não era ele. Ele não está mais aqui, mas o negócio continua. Porque tem gente que chega na igreja, Pastor Júnior, e se espelha em quem está aqui no púlpito. Chega no pocinho de Jacó e diz: opa, quem vai pregar hoje? Quem vai que estar hoje na quarta profética? Quem vai pregar no domingo? Qual é a programação do congresso de homens? O que vai ter no evento das mulheres? Quem será o pregador? Ei, não é o pregador o quesito do negócio. A força não é quem está na frente, a força é quem mandou ir na frente. Não é quem é chamado, é quem chamou. Não é quem tirou do Egito, é quem deu força de tirar do Egito. Não é quem está no deserto, é quem está cuidando no deserto. Não é o maná, é quem manda o maná. Porque você está olhando para a coisa, para a bênção, para o líder, para o homem, para a mulher, para o pregador, para o profeta. Ei, não é ele, sem ele a promessa ainda continua, a bênção ainda continua, o plano ainda continua, o livramento continua, a presença continua, o fogo continua, aleluia, o fogo continua, porque não é o homem. Quando nós desfocamos, a gente erra o caminho. Prova, Saul. O povo pediu um rei. Nós queremos ser igual às outras nações. Deus diz: bem, esse não é meu plano, mas querem? Deus coloca um rei, Saul. E Deus abençoa Saul. Era o povo de Deus, Marco Antônio. Só que Saul desfocou. Saul olhou para a cadeira, olhou para a couraça, olhou para a roupa de rei, olhou para o povo, olhou para o cargo e esqueceu que não é a cadeira, não é o cargo, não é a roupa de rei, não é o título de rei, não é ser pregador, não é ser pastor, não é ser missionário, não é ser diácono, não é ser... Não. Quem é? É aquele que chamou para você ser o que ele quer que você seja. Se você focar, vai dar certo. Se você não esquecer, vai dar certo. Mas se você esquecer, você começa a fracassar, porque não é você, é ele. Eu sentava com uma ovelha e dava um conselho. Ela dizia assim, ela me contava alguns problemas e eu disse assim: o que Deus tem para realizar na tua vida vai depender de onde você está olhando. Não, mas não tem nada difícil na sua frente. Se você focar, se você olhar para quem lhe chamou, se você olhar para quem mandou, se você olhar para quem está com você, Damasceno, se você olhar para quem tirou você do zero e botou no número 1, se você olhar para quem você tremia no microfone e hoje pega e dá glória a Deus, se você olhar para quem fez isso, você continua e ninguém te para, ninguém te mata, ninguém te frustra, ninguém acaba com você. Pegaram José, colocaram no poço, rasgaram a túnica, ele se transformou em rei do Egito, aleluia. O segundo homem depois de Faraó. Não tem cova, não tem nada, não tem perseguição que pare aquele que foca para aquele que ele chamou, para aquele que ele chamou, para aquele que ele chamou. Josué, diga a Deus: Moisés, meu servo,
acabou o serviço dele. O libertador, sim. O cara mais manso, sim. O homem que teve coragem de enfrentar Faraó, sim. Aquele que ouviu a sarça queimando, Senhor, sim. Morreu. Porque o plano de tirar você do Egito não é de Moisés. Ei, não é pastor Chico Chagas que tirou você do pecado, não. Não foi Marco Antônio que Deus usou aqui, e foi ele que falou, não, alguém usou Marco Antônio e falou com você. Foca naquele que ele tirou do Egito, aquele que continua, mesmo quando todos lhe deixam, ele diz, eu estou aqui, foca, 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 continua, continua, eu te chamei. Deus está falando com alguém nessa tarde. Deus está falando com alguém nessa tarde. Deus está falando com alguém que está querendo desistir. Deus está dizendo, não desista. Não foi para isso que eu te chamei. Quem volta é covarde. Quem continua é quem foca. Você é covarde ou vai ficar focando naquele que te chamou? E pasme, geralmente Ele chama quando você não tem mais nada. Enquanto tem, Ele deixa. Vai. Acabou-se as portas, agora eu chamo. Não tem mais, agora eu chamo. Por que Ele não pega Moisés lá em Faraó, sendo filho de Faraó, crescido na casa de Faraó? Por que Ele não diz, Moisés chega lá com um jeitinho, Faraó, deixa eu levar esse povo ali no deserto, deixa eu tirar esse povo daqui? Por que Ele permitiu Moisés perder a paciência, matar um Egito e parar no deserto, servir ao seu sogro, e depois ele falar com ele no Egito, Moisés fugindo com medo de Faraó? Começa agora o projeto. Quando acabar todas as suas expectativas, se lembre que alguém lhe chamou. Que alguém lhe chamou. Josué, não pare de falar dessas palavras. Se você falar dessas palavras, se você pensa nessas palavras, melhor, vamos atualizar. Se você fala da Bíblia, lembra da Bíblia, lê a Bíblia, foca na Bíblia, entende a Bíblia, quer seguir pela Bíblia, não tem inimigo. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, e a minha igreja está focada naquilo que eu disse. O que foi que eu disse? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se alguém quer ir para o céu, tira o cavalo da chuva, só vai se for com Jesus. Paulo dá um conselho a Timóteo e diz assim, Timóteo, diz um negócio a você, diga, o soldado que milita legitimamente, ou seja, sem falsidade, sem roupagem, sem quase, sem eu tenho que ter jeito. Não tem que ter jeito não, você tem que focar. O soldado que milita legitimamente, não é todo soldado não. Tem soldado que não milita legitimamente, está na guerra, mas ele foge da guerra, está na batalha, mas ele não tem coragem para a batalha, está só no meio. Mas o soldado que milita legitimamente, ele não se embaraça com as coisas dessa vida, e a fim de quê? De ser o bichão. Não, Senhor, é só agradar aquele que o alistou para a guerra. Você foi alistado, você foi chamado, você foi alistado, não tem como voltar não. Se voltar é covarde. Ele lhe alistou para a guerra, e você tem que focar naquilo que Ele lhe chamou. Meus irmãos, Ele disse, se você fizer isso, você vai seguir fielmente tudo que diz esse texto. Esqueça de tudo, menos do que diz a palavra de Deus. Tem gente que vai muito pelo que dizem. Não, mas eu ouvi dizer. Eu ouvi dizer muita coisa, mas eu ouvi dizer um salmista dizendo assim, eu escondi a tua palavra no meu coração,
para eu não pecar contra ti. Eu ouvi o salmista dizer assim: foi ele e não nós que nos fez povo seu, ovelha do seu pasto. Eu ouvi Jesus dizer assim: eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará, sairá, tem liberdade, mas aqui vai achar pastagem, é aqui que acha alimento. Eu ouvi, aleluia, ele contando que o filho perdeu sua herança, foi lá no mundo, gastou tudo, findou querendo comer comida de porcos e retornou, porque tinha desfocado, tinha olhado para outro canto. Não olha, ele te chamou para seguir, para seguir, para seguir, para seguir, e você não vai desistir. Quer prosperar? Siga. Eu quero que Deus me use. Siga. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Está acontecendo muita coisa aqui, mas eu estou olhando para Jesus. Estão dizendo que vou matar. Pode dizer, diga, vai matar. Diga, eu estou olhando para Jesus. Foi Ele que me chamou. Fecharam as portas, Ele abre. E aquele abre, ninguém fecha. E aquele fecha, ninguém abre. Eu estou olhando para Jesus. Aleluia. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém. Não é alguns não pode fechar, é ninguém. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Cuidado para que não feche. Não, não é assim não. Eu abri, e depois que eu abri, ninguém fecha. Agora, sabe o que é interessante? A contramão da coisa é que ele abre a porta. Pastor Júnior, ninguém pode fechar. Mas sabe o que é o pior? Eu não entro. A porta está aberta. Elisângela, ninguém pode fechar. E eu fico murmurando fora e não entro. Eu não. Quando você criar coragem de entender que Deus lhe chamou e ninguém pode fechar a porta, você entra e Ele começa a fazer na sua vida. Você vai viver o sobrenatural. Você vai ver Deus falando, Deus agindo, Deus abrindo, Deus realizando, Deus curando, Deus lhe usando. Aleluia, força, coragem. Mas entra, foca naquilo que Ele te chamou. Aleluia, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Cria coragem, entra pela porta. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Aplaude ao Senhor Jesus nessa tarde.